você. E eu tenho falado aqui nos meus conteúdos que eu tenho uma guerra travada, né? E você deve estar sabendo disso. Então, deixa eu só ajustar aqui a parte técnica. Aí, muito bem. Então, eu tenho falado para vocês sobre essa guerra que eu travei em favor da ginástica rítmica. E eu preciso te contar como é que funciona isso. Que história é essa? Então, olha só. Essa minha guerra, ela tá ligada aos professores que estão com o ego aguçado, talvez, que guardam para si o conhecimento da modalidade e ficam só com isso a sete chaves. Pessoas que de repente não querem dividir esse conteúdo, esse seu saber, por medo até de perder posições. Imagine. E sabe onde é que isso vai terminar? Onde é que isso repercute? A falta de conhecimento sobre a GR faz com que as nossas ginastas não cheguem ao pódio, porque existem pessoas que detêm esse conhecimento. E eu considero que isso é uma verdadeira injustiça com as crianças, com os adolescentes, com quem pratica a modalidade e tá sendo privada, proibida de conquistar melhores níveis na ginástica rítmica. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos seguir então. Essa minha bandeira é para abrir um caminho para que o conhecimento da ginástica não fique guardado, mas sim que essas informações realmente circulem e que as oportunidades aconteçam para que todos os profissionais que estão decididos a levar suas ginastas a ganhar medalha alcancem isso. Essa semana eu participei de uma reunião com um professor que ele falava o seguinte: a gente nasce para alcançar níveis que a gente nem imagina, como ser humano. E é algo que sempre nos amarra, nos prende, nos limita. Sempre tem alguma coisa assim. Você já colocou os seus verdadeiros sonhos num papel? Não um dos seus sonhos ou dois. Todos os seus sonhos. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que faz essa dinâmica, essa atividade, essa estratégia? Escrevem pouquíssimas coisas. E por quê? Porque a gente está acostumado a sonhar pouco, a se limitar. E se a gente não traz para nossa consciência os nossos desejos, quem disse que o universo vai entender o que a gente realmente quer, o que a gente está buscando? Então, se eu começar a falar disso, eu vou muito longe, eu viajo aqui nas minhas filosofias, mas vamos direto ao conteúdo de hoje. Você sabe bem que a minha missão é pelas ginastas, pela GR, e o caminho que eu encontrei para levar tudo isso é através dos professores, que hoje eu sei que tem muitas dificuldades. E aí eu quero saber de você, quais são as suas dificuldades hoje como professor de ginástica rítmica? O que você percebe que você tem como maior dificuldade no seu trabalho com a GR? Quando você está aí no seu dia a dia, de repente tem questões que você nem percebe, mas você está repetindo esses problemas, essas dificuldades por falta de consciência. E que eu quero que você levante agora e que você deixe para mim aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje como professor. Porque a partir do momento que a gente identifica qual é a nossa dificuldade, aí sim a gente pode tomar consciência e identificar como solucionar também. Porque uma coisa é você errar sem saber. Outra coisa é você errar sem você buscar ter soluções. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Coloca para mim aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade como professor ou professora de GR, que eu quero te ajudar a solucionar esses problemas e te levar ao pódio com as suas ginastas na ginástica rítmica. Bom, ao mesmo tempo que eu vejo tantos professores com dificuldades na ginástica rítmica, eu também vejo isso aqui, ó. Eu vejo muitos professores, muitos dos meus alunos do método Ginástica Rítmica com Excelência brilhando com as suas ginastas. Na última semana eu tenho recolhido aí fotos de competições dos professores com as suas ginastas e eu fico até emocionada assim de pensar que de alguma maneira, lá atrás, quando eu decidi trabalhar com ginástica rítmica, depois eu decidi criar tudo isso que você está vendo aqui, hoje, isso tudo pode contribuir tanto com esses profissionais. E graças a tudo que eu vivenciei, que eu errei, acertei, tentei de novo, durante a minha carreira, e que diariamente hoje eu me dedico a trazer o melhor aqui para vocês,
isso tudo pode contribuir com professores da ginástica rítmica, para ajudar com essas dificuldades que vocês podem aí estar vivendo. Então, essa troca que a gente tem, ela é muito importante, porque a gente cresce. E uma vez eu ouvi, a gente aprende com os erros dos outros, e a gente aprende sabendo desse erro para não precisar repetir. Porque se eu aprendo com o meu erro, às vezes a forma como eu vou lidar é de um jeito. Mas se eu já vivenciei, ou melhor, se eu já soube, já vivi, aconteceu um erro e eu fujo disso, né? Eu busco aí uma nova forma de solução a partir da minha realidade, isso é muito enriquecedor pra gente. Então, na nossa modalidade, a gente vai ter muitas dificuldades, faz parte, mas a gente precisa facilitar tudo isso da melhor maneira possível. E esse é um dos objetivos aqui do nosso canal. E por isso que a aula de hoje ela é tão importante para você que trabalha com a ginástica rítmica, porque essa aqui é uma aula sobre o salto cabriole, mas principalmente sobre a base da ginástica rítmica. E aí, eu quero te falar que você precisa refletir, a partir do conteúdo que eu vou te trazer hoje, como que essa aula e essas informações podem te levar ao pódio e às medalhas com as suas ginastas na ginástica rítmica. Vamos lá. Existem muitos estudos que falam sobre isso. Tem uma teoria que eu estava estudando esses dias, que é a teoria do desenvolvimento de atletas a longo prazo. E lá nessa teoria eles falam o seguinte, que a construção de uma base sólida nos estágios iniciais do treinamento esportivo, no treinamento atlético esportivo, é essencial para o sucesso de longo prazo. Então, essa teoria ela defende que o início da carreira sem uma base técnica completa, pasme, se você não está atento a isso, o início de uma carreira sem uma base sólida vai limitar o potencial de desempenho das suas ginastas. Espera aí que eu engasguei aqui. E uma vez que as habilidades da sua ginasta forem mal aprendidas no início, vai ser muito mais difícil de você corrigir lá atrás, né? Lá na frente. Então, essa é uma das teorias. Tem uma outra teoria, que é a teoria da progressão do desenvolvimento atlético, que é um outro estudo que entende todo esse processo de ensinamentos, né? De pedagogia, ensino, didática sobre a modalidade esportiva. E essa outra teoria, ela fala que a progressão, ela vai enfatizar essa construção crescente e gradual das habilidades. Ou seja, a base, ela serve como um alicerce para as novas habilidades que vão acontecer com essa ginasta. Tem até um livro que eu falo bastante aqui para vocês, que é o livro Escola de Campeãs, da Neska Robeva, que é uma treinadora búlgara, que teve aí inúmeras ginastas campeãs, e ela fala muito sobre isso, sobre você retornar à base, sobre você ter uma base sólida, e que isso vai fazer a ginasta avançar. E não é que ela não consegue avançar porque ela não tem capacidade. Pense bem isso. Não é que ela não consegue fazer um salto muito mais difícil porque ela não tem capacidade. É porque se ela for direto para esse estágio, em algum momento vai faltar algumas informações que ela não teve porque ela pulou a base. Percebe a diferença? Uma das coisas que eu tenho visto ultimamente, nos últimos anos até, são professores de ginástica rítmica que ensinam somente o que as ginastas precisam ter na coreografia. Então, não existe um momento onde abre-se o leque motor das crianças. É simplesmente focado naquilo que ela precisa se apresentar. E aí, isso acaba sendo uma especialização precoce, porque você limita as capacidades da ginasta. E tudo isso está ligado a essas teorias que eu estou falando. Então, sem um fundamento forte, eu sempre falo sobre o prédio, né? Dou para vocês o exemplo do prédio. Sem um fundamento robusto, não existe um prédio de vários andares. E na ginástica, se a gente não inclui essa construção de tudo que a GR precisa no básico, não tem jeito. Vai falhar lá na frente. Então, uma base que é mal desenvolvida, ela vai prejudicar, com certeza, o avanço dessas ginastas para movimentos mais complexos, certo? Então, vamos pensar sobre isso. Deixa eu ver aqui algumas mensagens que vocês estão mandando. Ah, Carilu, se deu um oizinho.
Concordo plenamente, porque a base é tão importante, a construção de conhecimento. O professor é a construção dessa base. Li o livro. Ah, legal. Ah, você leu o livro da Nesca? Que legal. É um livro muito importante para quem trabalha com ginástica rítmica. Volte e meia eu trago para vocês aqui conteúdos voltados a essa forma que ela trabalhava e que eu defendo muito porque reforça muito sobre a base. E te digo mais, sem uma base não se tem ginasta. Sem base não se tem medalhas. E sabe o que acontece? Quando você, como professor de ginástica rítmica, fica sem medalhas, nossa, começou a chover aqui. Fica sem medalhas, a gente pode dizer que a sua profissão pode até que não esteja garantida daqui para frente. Como treinador, eu sei bem o que é isso, porque quando eu trabalhei por muitos anos no ginásio, a gente dependia de patrocinador. E quando você tem patrocinador, o que esses patrocinadores querem? Resultado. Por isso que a gente precisa trabalhar direito, porque é um ciclo que se movimenta e que no fim, você que vai ser o ponto inicial de tudo isso. Se você não se capacita, você não melhora. Se você não melhora, você não tem resultado. Se você não tem resultado, você não tem patrocínio. Se você não tem patrocínio, você não tem condições de voltar ao ciclo e melhorar mais uma vez. Então, você é responsável que está indo aí diariamente fazer a sua aula. Aquela aula, aquele treino que você às vezes não planeja, não prepara. Sabe como é? Tem muita gente que é assim. E aí, sabe o que acontece? Você prepara até, mas você prepara no empírico. Sabe o que é empírico? É quando você vai pelo que eu acho. Eu acho que isso aqui é importante, eu acho que pode ser que isso aqui vai dar certo, mas você não vê o macro da coisa, você só vê o mínimo, certo? Eu vou sair aqui um segundinho que eu preciso fechar a janela, senão vai fazer esse barulhão aí. Olha só, isso é que às vezes acontece, faz parte, né? E aí, olha só, a Cariluz está colocando aqui pra gente também que essa ginasta pode ser desestimulada, né? Com certeza. O professor que não prepara, não faz o caminho direito, vai desestimular e vai, ó, baixar as possibilidades disso tudo, tá? Cariluz falou, Val, você poderia fazer uma live sobre isso, pois o resultado é exigido. Falar sobre esse bastidor é muito importante, esses novos professores saberem entender como lidar com tudo isso. Cariluz, sabe que é o seguinte? Ontem eu fiz uma aula exclusiva com os alunos do método Ginástica Rítmica com Excelência, que eu tô pensando aí se eu vou compartilhar com todos. Então, deixa eu explicar para vocês como é que foi esse processo. Eu fiz uma seleção dos alunos que já ganharam medalhas na ginástica rítmica, e aí a gente ontem sentou para estudar sobre esse processo para conquistar mais medalhas, certo? Então, existe vários fatores envolvidos, inclusive os patrocinadores que a gente está falando aqui, mas inclusive o preparo do professor, inclusive o apoio do pai e da mãe, porque eu falo que sem o pai e a mãe a gente não tem ginasta. E às vezes a gente espelha esse pai e essa mãe do nosso ciclo. E na verdade a gente precisa trazer ele para perto, mas posicionar sobre isso. Então, a gente tem muitas coisas aí que envolvem todo esse processo. Mas o que eu preciso que a gente entenda como professor é que a gente é responsável pela ginasta que está indo ali diariamente fazer nossa aula. E que se a gente vai fazer nossa aula e dar nossa aula sem planejamento, preparo, sem condições, para mim, isso é inadmissível. Porque você está permitindo que os erros que você está trazendo para sua ginasta, sim, ou a falta de preparo de base que ela vai ter, vão comprometer o talento e a dedicação dessas meninas. Por isso que eu falei para vocês sobre essa guerra que eu travei, né? Porque eu acredito muito que o professor que sem saber ensinar direito, ele não vai ensinar. Ele vai fazer de qualquer jeito, vai fazer pelas coxas, né? Como a gente fala, e ele vai abortar o sonho das crianças. Mas vamos falar sobre o salto de hoje? Quero dar aqui um passo adiante. A gente vai falar sobre esse salto e para falar de dificuldades corporais, não tem como a gente fugir do nosso código de pontuação. Então, quando eu falo em dificuldades corporais, a gente tem 3 tipos: saltos, equilíbrios e rotações. Você sabia que lá atrás existia uma dificuldade corporal que era chamada de flexibilidade?
Sim, alguns códigos atrás, alguns ciclos atrás, nós tínhamos isso como uma dificuldade. Não era bem dificuldade corporal, como era chamado, mas existia a categoria flexibilidade, que é naquela época daquela ginasta muito contorcionista e tudo mais. Hoje, a gente tem esses 3 grupos, salto, equilíbrio e rotação. E todos eles estão explicados no nosso código de pontuação. E talvez você que começou há pouco tempo na GR não sabe, mas as nossas regras da ginástica rítmica estão prestes a mudar. Então, nesse final de semana, inclusive, já começou a ter lá na Europa campeonatos com o ciclo novo. Então, lá na Europa, nesse final de semana, já aconteceu o primeiro campeonato, assim, que a gente sabe mais famosinho, que as ginastas já competiram no novo ciclo, nas regras novas. E o que isso interfere nas suas aulas, será? O que muda para você? Ah, mas ciclo novo, código novo, pois é. Isso muda completamente a sua forma de trabalhar na ginástica rítmica. E vocês sabem bem aqui que eu sempre reforço a importância da gente trabalhar o artístico, né? Então, deixa eu pegar aqui meu novo código para vocês verem, ó. Opa! Tá aqui, ó, todo enfeitadinho, ainda vai melhorar isso daqui. Isso aqui é o nosso novo código, é o código, no caso, ele ainda tem só na versão em inglês. Em breve a gente vai ter a versão português também. Mas hoje o código, até 2024, ele era voltado para o artístico. No código 2025-2028, o artístico permanece, mas agora com um plus, vai ser a mais. E aí a gente vai ter menos dificuldades corporais, mas uma melhor forma de avaliação para o artístico e aqui que está o grande segredo agora, a execução. Ixi! E aí eu reforço aquilo que eu falei desde o início do nosso encontro. Ginasta sem base não vai chegar a lugar nenhum. Então, se agora a gente tem um código de pontuação ainda mais focado em limpeza corporal e em execução, ginasta sem base? Ginasta sem base? Responda para mim aqui no chat. Responda para mim nos comentários. Ginasta sem base é? Bom, pelo que eu tenho conversado com os professores, eu sei que muitos de vocês almejam as medalhas, querem as medalhas, certo? Logo, se a ênfase hoje da ginástica rítmica vai estar na execução, ginasta sem base não avança, não progride, não melhora. Val, mas você falou que as dificuldades corporais vão diminuir? Pois é, sabe o que o novo ciclo quer? Sabe o que ele quer com a nossa próxima fase? Ele quer menos é mais. Uma execução afiada, certo? Porque ginasta sem base é ginasta sem medalha. Então, a ginasta só vai ter na série dela o que ela faz de verdade. Não vai ficar de enrolação. Porque agora, tudo que ela fizer errado, fizer mal feito, vai ser penalizado drasticamente. E aí eu falo, sorte dos meus alunos que já vêm estudado o método ginástica rítmica com excelência, porque além de reforçar o artístico, que eu sempre defendi isso, sempre por aqui, e sempre trabalhei também muito isso, no curso de ginástica rítmica com excelência eu reforço a base. Então aí tem uma grande vantagem quem já está estudando o método, porque você já vai estar à frente de outros profissionais. E sabe o que é mais interessante? É uma curiosidade para vocês. Eu diria que 60% dos meus alunos não foram ginastas. Alguns dos meus alunos até já fizeram dança, mas a minoria deles foi ginasta. Então, aqueles que estão se dedicando hoje e tendo resultados magníficos, eles não foram ginastas. E isso não vai ser um empecilho para você. Aliás, me perguntaram esses dias no inbox sobre nova turma do método ginástica rítmica com excelência. Eu tomei uma decisão que é importante que vocês tenham noção sobre isso. Então, eu não vou mais abrir turmas do método ginástica rítmica com excelência. Nós realmente estamos com as portas fechadas e acredito que algumas mudanças importantes vão acontecer daqui para frente. E se você ficou esperando para entrar para o método, preciso te dizer que o nosso método ginástica rítmica com excelência não tem mais inscrições abertas, tá? Cariluce falou, a limpeza do movimento é super importante, você só consegue isso com o aperfeiçoamento da base. Exatamente. É base, né? É básico. Como é que eu vou avançar se eu não tenho o fundamento? E aí, vamos ao salto do dia, então?
O que será que esse salto aqui, o salto cabriole, tem a nos ensinar sobre as bases e sobre medalhas, né? Que é o nosso objetivo também como profissional. Então, aqui eu trago uma ilustração tirada do código de pontuação sobre o salto cabriole e a gente vai começar com conceitos, porque essa imagem aqui, ela define bem o que o código quer com relação a esse salto. Mas a gente vai entender agora através da leitura também, que é importante. Então, existe salto cabriole para frente, para o lado e para trás. Uma perna é elevada à frente. Presta atenção nessa definição. Uma perna é elevada à frente, atrás ou ao lado, a 30 graus, certo? Durante o impulso. Então, quando a ginasta impulsionar o seu corpo do solo, ela vai elevar essa perna. Maravilha. A outra perna de apoio, que sai do chão, ela vai bater na perna levantada previamente. Então, a primeira perna sobe, a segunda perna sobe, bate na perna de cima e, finalmente, a ginasta aterriza na perna de apoio. E aqui nós temos a definição do salto cabriole. Então, se você, como professor de ginástica rítmica, entende essa definição, você vai conseguir trabalhar esse salto do jeito certo com as suas ginastas. Percebe que não é só chegar e querer ensinar a ginasta? Você precisa o caminho reverso lá do início, para daí você chegar na sua aula e ensinar a sua ginasta? E eu quero dar uma pausa aqui para reforçar. Por que o cabriole é básico? Ele é base. Porque ele exige um nível de coordenação importante da ginasta. Ele exige uma habilidade dessa ginasta. E um cabriole bem executado, poucas ginastas fazem. Mas as que fazem, significa que elas tiveram uma boa base, certo? E você? Conta pra mim, você tem ensinado esse salto nas suas aulas de GR? Esse salto cabriole tem sido repassado para as suas ginastas? Vamos visualizar esse vídeo. Esse aqui é o salto cabriole. E aqui nós temos as informações que o professor de ginástica rítmica precisa passar para suas ginastas sobre o salto cabriole, seja ele executado na frente, ou ao lado, ou atrás. Então, essa informação que você quer repassar, ela está no código de pontuação. Se você não tem domínio sobre as regras da ginástica rítmica, você não pode trabalhar com ginástica rítmica, porque você vai estar em falta com as informações importantes. O que hoje o código de pontuação de ginástica rítmica exige que a ginasta execute? Então, nós temos uma perna que vai subir, primeiramente à frente, atrás ou ao lado, uma segunda perna que vai vir, a perna de apoio, que vai vir subir também, e vai tocar a perna de cima, e quando ela tocar a perna de cima vai fazer mais um movimento de permanecer elevando até que ela finalize na perna de base. Então, nós temos aqui um salto que é importante de ser ensinado, necessário de ser ensinado porque ele é básico, porque ele exige coordenação, ele exige limpeza. Visualize essa ginasta com os bracinhos esticados, ponta de pé, joelho esticado, né? Pés extremamente alongados. A sua ginasta não precisa fazer um salto muito complexo. Ela precisa começar com o básico bem feito. Quando ela executa isso aqui com excelência, aí sim você consegue avançar para os próximos níveis. Então, se você não sabe ensinar o salto cabriole, olha que momento supimpa para você aprender isso, né? A Cariluz falou, esse salto na iniciação é super importante, um dos primeiros saltos a serem ensinados. Por conta desse salto, é fácil o entendimento para outros saltos. Perfeito, Cariluz está afiada com o nosso método de ginástica rítmica com excelência, né? Só que eu digo mais, a gente tem aqui um salto de coordenação. Imagina que esse aqui é o primeiro passo. Você quer, de repente, lá na frente que a sua ginasta execute um salto rondejant, ou um salto rasgado, um salto tesoura, certo? O tesoura não é o simples, o entrelacê grandão. Como que ela vai conseguir isso com excelência, com execução limpa, para não ser penalizada na execução, nas notas de agora, se ela não sabe fazer esse salto básico? Aí que está a grande questão. E é esse o raciocínio que eu acredito que faz todo sentido na ginástica rítmica.
A gente não está falando do resultado final. A gente está falando do processo para essa ginasta chegar ao resultado final. A ser uma ginasta diferente em quadra. A ser uma ginasta que saiba executar do jeito certo esse salto, esse movimento, a base da ginástica rítmica. E aí, vamos seguindo então? Menos é mais. Você às vezes quer buscar que a sua ginasta, lá no primeiro ano de ginástica, ela já saiba fazer um GT en tournant. Ai, que bonitinha, ela tem só 5 anos e ela já sabe fazer o salto GT en tournant. Pede para ela fazer o cabriole, ela nem sabe do que se trata. Então, quando você faz isso, você pula etapas. E eu acho que uma boa analogia é você pensar que você tem uma escada com vários degraus e você coloca a sua ginasta para subir do primeiro para o 10º degrau, direto. Ah, mas ela consegue. Ela consegue. Mas os aprendizados de cada um desses degraus até o 10º são muito valiosos para dali do 10º ela seguir até o infinito. Então, menos é mais na ginástica rítmica. E agora a gente vai visualizar algumas imagens que vão ilustrar qual seria a imagem que eu quero que você busque. Eu não, né? O código quer que você busque com as suas ginastas na hora de executar esse salto. Então, visualizando essa imagem aqui, nós vemos um corpo extremamente alongado, um pé extremamente esticado. Perceba que essa perna de base, ela está no momento exato do contato da ginasta com a perna de cima. O que vem antes disso? Vem a primeira perna que se elevou. O que vem depois disso? Vem a perna de cima, que foi tocada e que será elevada. Então, entender o mecanismo desse salto é entender sobre o ponto zero desse movimento. E quando você entende que esse é o ponto zero do movimento, você consegue capacitar a sua ginasta a dar o próximo passo. Por isso é importante a gente saber a exigência desse salto para as nossas ginastas. E aí, é importante também que você compreenda que o salto cabriole não é só mais um movimento. Ele é reflexo do quanto você realmente se dedica ao básico na ginástica rítmica. E visualizando essa imagem aqui também, mais um salto cabriole na posição para trás, né? Nós vemos um corpo sendo elevado, um corpo que precisou de uma compreensão para chegar até aí. E por mais que ele pareça um salto simples, ele é um salto que exige e demanda conhecimento da ginasta. E como professor de ginástica rítmica, é preciso que se ensine esse elemento para que a sua ginasta comece a escalada rumo às medalhas, rumo aos pódios. Porque é só com escalada, de passo a passo, é que a gente chega aonde a gente almeja. E aí eu vou te dizer que eu vejo com muita frequência. É fácil culpar as ginastas pelos erros, não é? Mas... e como você está com o seu trabalho na ginástica rítmica? Como você está com a sua dedicação à ginástica rítmica? E como você está com o seu preparo para poder corrigir os erros das ginastas? E aí sim, você ter os resultados que você almeja. Então, quando a gente visualiza esse salto, a gente visualiza um corpo extremamente estendido, seja ele para frente, para o lado, para trás, com uma perna que vai ter contato com a outra e vai ter uma elevação posterior, e é preciso que essa ginasta saiba executar esse movimento para conseguir escalar os próximos saltos. E aí, você sonha com medalhas na ginástica rítmica? Você quer as medalhas? Você sonha com medalhas na GR, mas será que você está se preparando? E que bom se você responder essa pergunta assim, Val, tô no caminho, tô me dedicando, tô estudando, tô me aperfeiçoando, acompanho os conteúdos aqui, estudo o código, assisto competições. Maravilha, esse é o objetivo, que você esteja sempre capacitado. Mas não busque medalhas sem preparo. Não acredite nesse processo. Aquilo que você precisa é um trabalho de formiguinha, que é construir a base da sua ginasta. E cabriole é movimento básico, é base da sua ginasta, por isso ele precisa ser, sim, ensinado nas suas aulas de ginástica rítmica. E aí, vamos entender então que se você quer dominar esse salto, você precisa entender sobre como é a execução exigida dele. E para isso, você precisa ter
conhecimento sobre a ginástica rítmica. E eu espero muito que você esteja buscando esse conhecimento cada vez mais e se capacitando para isso. Um dos objetivos aqui do canal é que você esteja preparado para isso. Só que essa guerra que eu travei, ela não vai conseguir se concluir se eu não tiver o seu apoio. Então, diariamente, a gente tem conteúdos por aqui. Segunda às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia, a gente tem a nossa live, que é a sua oportunidade de estar aqui tirando dúvidas, conversando comigo pessoalmente. Val, eu não gosto de escrever aqui na live, né? Que nem Carilu estava aqui acompanhando tudo com a gente e trazendo as suas dicas. É que a Carilu já é aluna do método, ela já está mais tranquila para conversar comigo. Você que talvez tem dúvidas, mas não quer colocar aqui na live, não tem problema. Você pode me mandar no privado. Vai ser uma honra visualizar aquela sua dificuldade hoje e poder contribuir com isso. E é importante que você entenda, eu não vou deixar que o conhecimento não chegue até você. Porém, quando esse conhecimento chegar até você, é importante que você assuma o compromisso de aplicar tudo isso, porque é assim que você vai levar as suas ginastas aos resultados que você almeja na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e aqui no canal Ergin BR eu te ensino como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira, às 8 da noite. E eu te espero por lá. Continue acompanhando os conteúdos por aqui. Tchau, tchau!